De ceia, e é um culto muito especial. É o momento quando nós participamos da mesa do Senhor, e eu pretendo aqui ser rápido, objetivo na ministração da palavra, mesmo porque eu vou estar falando sobre Jesus. Sempre na ceia a gente fala sobre Jesus, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, versículo 29. Marcos, capítulo 1, versículo 29. Quem está feliz de estar aqui? Aleluia. Quem achou aí Marcos 1, 29, dá um glória a Deus aí. Amém. Com esse glória aí, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Então diz assim a palavra de Deus: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém, igreja? Nós estamos nesse tempo, assim, Deus está trabalhando no nosso coração a cura, e esse texto aqui, irmãos, ele fala muito sobre a cura. E é interessante, irmãos, que Jesus, no seu ministério, por onde ele passava, ele pregava o evangelho do reino, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios daqueles que estavam endemoniados, e ele dizia aos seus discípulos: fazei o mesmo. Por que, irmãos? Porque ele havia dado aos seus discípulos autoridade e poder para assim o fazer. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que fazer a obra que o Senhor Jesus fez. Nós temos que também pregar o evangelho do reino. Nós também temos que ministrar a cura na vida dos enfermos, expulsar os demônios daqueles que se encontram oprimidos ou possessos dos demônios, e pregar a salvação pela graça a todo aquele que ainda não foi salvo. E aqui nesse texto eu quero convidar você a caminhar comigo, olhando para Jesus, entendendo que quando a gente anda com Jesus, a gente aprende. Amém? Fala assim: quem anda com Jesus aprende. Fala a pessoa que está do seu lado aí. Não saiu direito, vamos lá. Quem anda com Jesus aprende. Eu quero ser bem objetivo, né, nessa proposta do Espírito Santo para as nossas vidas nessa noite, dentro desse tema: quem anda com Jesus aprende. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para a igreja é que quando nós andamos com Jesus, nós aprendemos que com a ajuda dele, nós podemos servir a ele, nós podemos fazer a obra dele fora da nossa casa, apesar dos problemas que estão dentro da nossa casa. Então a primeira coisa que Deus traz ao meu coração, que Deus coloca dentro do meu coração para estar compartilhando com a igreja nessa noite, é que quem anda com Jesus aprende que quando ele nos ajuda, nós podemos caminhar, fazer a obra dele fora de casa, apesar dos problemas que estão dentro da nossa casa. E aqui eu destaco a vida de Pedro. A palavra de Deus nos diz que Pedro estava na sinagoga com Jesus, ele estava servindo a Deus com Jesus. A sinagoga representa o templo, né? A sinagoga representa o lugar
de culto a Deus, como nós estamos aqui reunidos nessa noite. Vamos imaginar que hoje aqui é a nossa sinagoga, mas na realidade aqui é o templo da igreja, onde todos nós juntos estamos buscando servir ao Senhor, onde nós todos juntos estamos coletivamente buscando dar a Deus o nosso culto. E Pedro estava lá com Jesus, Pedro estava lá servindo a Jesus, porém dentro da sua casa alguém estava doente. Olha só, dentro da sua casa alguém estava doente, dentro da sua casa tinha problemas, mas ele estava servindo a Deus apesar dos seus problemas. Eu quero dizer para você, querido, nesta noite, todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a ter problemas dentro da nossa casa. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a ter problema com enfermidade dentro da nossa casa, mas eu quero dizer para você, com a ajuda de Deus é possível avançar, servir a Deus, fazer o que Ele nos pede, apesar dos nossos problemas. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que venham os problemas que vierem sobre a tua vida em 2022, não estou aqui profetizando problema, estou apenas dizendo que se eles vierem, eles não vão conseguir impedir você de caminhar, porque Jesus vai te ajudar. Amém? Quem acredita que Jesus vai ajudar aí nessa noite? Jesus estava com Pedro, Jesus está com você. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: sou crente, já me batizei, dou o dízimo, sou fiel, faço tudo certinho, então na minha casa não vai ter problema. Engano, irmãos, engano. Irmãos, o que acontece muitas vezes na casa do não crente, muitas vezes acontece na casa do crente. Muitas vezes a enfermidade que entra na casa do não crente, entra também na casa do crente. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. A febre é uma manifestação de uma doença infecciosa, de uma inflamação, mas a Bíblia não diz qual era a doença da sogra de Pedro, não diz se ela estava com Covid, não diz se ela estava com H3N2, se ela estava com a influenza, não diz se ela estava com a gripe. A Bíblia não diz qual era a doença da sogra de Pedro, diz apenas que ela estava com febre. O fato é que a enfermidade entrou naquela casa. E eu quero dizer para você, querido, o fato de servirmos a Deus não vai nos isentar de enfrentarmos às vezes a situação de vermos entrar na nossa casa o problema com a enfermidade, o problema financeiro, o problema familiar, às vezes fazendo tudo certinho, sendo dizimista, estando na igreja, cultuando a Deus, o problema vai às vezes entrar na nossa casa. Então, e muitas vezes o que acontece na nossa casa também acontece na casa do não crente. Porém, irmãos, existe uma grande diferença entre a nossa casa e a casa do não crente. Vamos dizer assim, deixando de lado aquilo que é comum, existe uma grande diferença. Na casa do não crente tem enfermidade, na nossa casa também tem. Porém, na nossa casa, além da enfermidade, tem a presença de Jesus. Tem a presença de Jesus. E eu quero dizer para você, querido, o que me chama a atenção nessa história é que a enfermidade ela entrou, mas ela não ficou, porque Jesus mandou ela embora. Amém? O problema entrou, o problema até se manifestou, mas ele não ficou, ele não permaneceu. Por quê? Porque chega uma hora em que o poder de Jesus e a ação dele na nossa vida define que é hora do problema sair por completo. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Quem anda com Cristo aprende que às vezes nós temos que enfrentar problemas, mas com aquela segurança de que o Senhor está conosco para num determinado momento, na hora certa, Ele vai determinar que o problema seja removido da nossa vida. Nós não temos garantias de que não vamos enfrentar problemas, mas nós temos a garantia de que o Senhor estará conosco quando nós estivermos enfrentando todos eles. Por isso Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Jesus diz, venci o mundo. E se ele venceu, a vitória dele também é sua vitória, também é minha vitória.
Ou seja, aquele que venceu o mundo está conosco, aquele que venceu o mundo caminha conosco. Eu vejo, irmãos, olhando para a vida de Pedro, eu vejo que a vida de Pedro retrata muitos crentes que talvez estejam aqui dentro da igreja hoje. São crentes que têm problemas dentro de casa, mas não saem da presença de Deus. Às vezes tem dificuldades dentro de casa, está enfrentando luta dentro de casa, mas está na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui. O problema está lá, a dificuldade está lá, mas eu estou na tua presença, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai agir. Eu quero dizer para você, querido, quem serve a Deus, tendo problemas, não perde. Você não perde. Sabe por quê, irmãos? Olha para a vida de Pedro. Pedro estava lá fora com Jesus na sinagoga. Só que quando ele voltou para casa, Jesus voltou com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, quando você sair daqui hoje e voltar para sua casa, Jesus vai voltar com você. Amém? Jesus vai voltar com você. O que ele vai encontrar na sua casa, eu não sei. Na casa de Pedro tinha uma pessoa doente. O que ele vai encontrar na sua casa? Uma pessoa doente? O que ele vai encontrar na sua casa? Um filho rebelde, que não quer servir a Deus, que não quer fazer a vontade de Deus? O que ele vai encontrar na sua casa? Um marido briguento, um marido que por qualquer coisinha ofende, machuca com palavras? O que ele vai encontrar na sua casa? Pessoas brigadas, pessoas que estão de mal umas das outras, porque não sabem pedir perdão e também não sabem liberar perdão. O que Jesus vai encontrar na sua casa? Seja qual for a situação que ele vai encontrar lá, ele está preparado para lidar com ela. Amém? Seja qual for a situação que está te incomodando hoje e que está dentro da sua casa hoje, Jesus está preparado para lidar com essa situação. Ele tem poder para resolver a situação, ele tem poder para exterminar a situação. Esse texto nos mostra que aquilo que é importante para nós, o Senhor cuidará. A sogra de Pedro era importante para Pedro, e o Senhor cuidou dela, porque o Senhor cuida daquilo que é importante para nós. O que é importante para você dentro da sua casa? O seu marido é importante para você? Cadê as esposas aí? Levantem as mãos, levantem as mãos. Muito bem. Seus maridos são importantes para vocês? Deus vai cuidar deles. Maridos, cadê os maridos? Levantem as mãos aí. Suas esposas são importantes para vocês? O Senhor vai cuidar delas. Seus filhos são importantes para vocês? O Senhor vai cuidar deles. O Senhor vai tocar na vida deles, aonde precisa ser tocado, aonde precisa ser mexido. Mas pastor, o Senhor não conhece meu filho. Eu não preciso conhecer, eu conheço Jesus. Não coloque dificuldade, não coloque barreiras. Por mais difícil que seja a pessoa, Deus é poderoso para mudar e transformar o coração dessa pessoa. As pessoas tinham medo do apóstolo Paulo, irmãos. Quando falava do apóstolo Paulo, de Saulo, na realidade, na época ali em que a igreja estava começando a expandir, ali no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas pensavam em Saulo e elas tremiam na base. E chegou um momento em que o Senhor colocou Saulo no chão, deixou ele sem visão. E aí Deus falou com um homem chamado Ananias e disse: vai e encontra com ele, porque ele está nesse endereço. E Ananias falou: mas Senhor, esse homem é perigoso, esse homem ele mata os cristãos. E o Senhor disse para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Amém, igreja? Tem pessoas que a gente olha e fala: não dá, está longe de Deus, não tem como transformar, não tem como mudar. Não tem para você, mas Jesus muda. Jesus transforma
Jesus vira do avesso, se necessário for. O que Ele precisa é da sua fé. O Senhor tem a sua fé hoje? Você acredita que Ele pode? Você acredita que Ele faz? Você acredita que Ele opera? Então Ele vai operar, porque tudo é possível àquele que crê. Então, quando a gente anda com Jesus, a gente aprende que quando Ele nos ajuda, mesmo a gente passando por problemas dentro de casa, a gente consegue fazer o que precisa ser feito fora de casa. Por quê? Porque Ele nos ajuda. Quem nessa noite aqui está sendo ajudado pelo Senhor? Levanta a mão aí. Eu reconheço a ajuda de Deus na minha vida, irmãos. Para mim chegar até aqui, eu cheguei até aqui porque Deus me ajudou, porque o Senhor tem me ajudado. Você chegou até aqui talvez essa noite porque o Senhor tem te ajudado. Amém? Quando eu ando com Jesus, eu aprendo, irmãos, que eu não posso achar que a obra de Deus é feita somente dentro do templo. Tem muita coisa que Deus quer fazer fora das quatro paredes do templo. A palavra de Deus diz que Jesus estava na sinagoga, e Ele saiu da sinagoga, e quando Ele saiu da sinagoga, Ele passou pela casa de Pedro. Depois da casa de Pedro, Ele foi à tarde e começou a curar muitas pessoas. Tudo aconteceu fora do templo. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Que eu e você, como crentes, como obreiros do Senhor, como obreiros da última seara, nós não podemos ficar presos dentro das quatro paredes de um templo e achar que toda a obra de Deus se faz aqui dentro. Irmãos, aqui nós vivemos uma parcela da obra de Deus relativa à capacitação espiritual que o Senhor quer nos dar. Quando nós estamos aqui, o Senhor nos aviva, o Senhor nos capacita através da sua palavra, o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige. Às vezes a gente entra dentro da igreja com pensamentos errados, com intenções erradas, caminhando em direções erradas, mas aí o culto começa, e o Senhor começa a falar com a gente na palavra, e a palavra vai nos corrigindo, a palavra vai nos mostrando onde nós estamos errando, a palavra vai nos mostrando qual é a direção certa. Obrigado, Gabriel, Deus te abençoe ricamente. A palavra vai nos mostrando que a direção que a gente está caminhando não é a certa, não é para cá, é para cá. Aí o que acontece? A gente começa a ser moldado pela palavra. O Senhor começa a dar direcionamentos na nossa vida que vão nos capacitando. A gente chega aqui às vezes triste, desanimado, mas aí vem um louvor, como foi cantado agora há pouco, e começa a mexer na nossa alma, no nosso coração, mostrar a grandeza da fidelidade de Deus, do poder de Deus, da obra de Deus, e aquilo vai nos elevando, aquilo vai nos fortalecendo, aquilo vai gerando um ânimo novo na nossa vida, e tudo isso nos capacita para que nós possamos sair pelas portas e lá fora a gente possa, no poder de Deus, ser um instrumento que Deus vai usar para curar, salvar, libertar e restaurar pessoas. Nós temos que entender que o culto é um momento de monte na nossa vida, onde nós somos cheios da presença de Deus. Mas quando a gente sai do culto, lá fora tem muita gente que precisa se encontrar com o Senhor, e esse encontro vai acontecer através das nossas vidas. Amém? Quem acredita que Deus pode usar a sua vida aí nesse tempo? Você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus tem um propósito contigo. Você está aqui porque Deus tem te capacitado para uma obra. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração e lá eles viram Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João ficaram impactados com aquela visão. Queriam ficar lá, queriam ficar ali no topo do monte, fazer cabanas e ficarem ali. Só que Jesus falou: não dá, nós temos que descer. E quando eles descem lá embaixo, está um pai desesperado com um filho que estava possuído por um espírito de enfermidade, que o jogava na água e que o jogava no fogo. E quando Jesus desce, aquele pai vai correndo ao encontro dele para que ele liberte aquele filho. Ou seja,
a gente precisa sair para os vales, onde estão os pais desesperados, os filhos doentes, e acreditar que Deus vai fazer uma grande obra através das nossas vidas. Eu estive no hospital, irmãos, quando meu pai ficou internado, meu pai partiu, Deus o recolheu agora dia 10 de janeiro, deu descanso a ele, mas o tempo que eu estive no hospital, eu vi ali como é importante nós irmos ao encontro daqueles que estão feridos, machucados, enfrentando problemas e dificuldades. Todos os dias que eu ia ali naquele hospital, irmãos, todos os dias Deus me usava para falar com alguém. Pessoas foram curadas, como também pessoas foram levadas para a glória. Tinha uma mulher lá no hospital, não esqueço desse dia, que ela estava esperando apenas que um pastor orasse por ela, para que ela pudesse partir e ir ao encontro do Senhor. Mas os pastores não estavam podendo entrar por causa da Covid. Eu entrei porque meu pai estava lá, naquele corredor. E quando eu orei por aquela mulher, naquela noite, Deus a recolheu. E a filha dela me agradeceu e disse: pastor, o senhor veio aqui porque Deus mandou. Porque ela estava esperando a visita de um pastor, para que ela pudesse ir ao encontro do Senhor. E assim aconteceu com outras pessoas, como também assim nós oramos por outras pessoas que Deus curou, que Deus restaurou, que Deus tirou do leito de enfermidade. Mas tudo isso, irmãos, por quê? Porque Deus colocou no meu coração a consciência de que eu não estou aqui apenas para ser servido, mas também para servir aquele que me salvou. Eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele quer usar você, e você pode ser usado por Deus, basta querer. Amém? Terceiro ponto, irmãos, quando eu ando com Jesus, eu aprendo que Jesus nunca vai estar cansado ou afadigado para não cuidar dos meus problemas. Fala para o seu irmão aí: Jesus nunca vai estar cansado para cuidar dos seus problemas. A palavra de Deus nos diz que Jesus pregou a manhã inteira na sinagoga. Ele poderia estar cansado, mas ele saiu dali e foi para a casa de Pedro, e lá ele cuidou dos problemas de Pedro. Às vezes a gente se cansa, eu e você nos cansamos. Às vezes nós nos cansamos de orar, às vezes nós nos cansamos de ler a Bíblia, às vezes nós nos cansamos de estar na igreja, às vezes nós nos cansamos de perdoar as pessoas que erram conosco, mas Deus não se cansa de ser fiel a nós. Amém, igreja? A palavra de Deus diz, lá no livro do profeta Isaías: esqueceste que o eterno Deus não se cansa e nem se fatiga? Inescrutável é o seu entendimento. Ele não se cansa. Eu e você, nós nos cansamos, mas Ele não se cansa. Ele não se cansa, irmãos, de nos abençoar. Ele não se cansa no sentido de prover na nossa vida o que é necessário. Ele não se cansa, irmãos, de nos cuidar no momento em que o inimigo se levanta contra nós. Ele não se cansa de ser o nosso libertador, de ser o nosso refúgio, de ser a nossa fortaleza, de ser a nossa torre forte, de ser aquele que vai entrar na nossa batalha e nos dar a vitória. Quando o apóstolo Pedro estava preso lá em Atos dos Apóstolos capítulo 12, diz a palavra de Deus que ele estava amarrado a 4 quaternos de soldados, mas ele estava dormindo de noite, e o Senhor enviou um anjo, e aquele anjo botou todo mundo para dormir, e libertou Pedro daquelas cadeias, quebrou as algemas, tirou Pedro para fora. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto eu e você dormimos, Deus trabalha para nos abençoar. Enquanto eu e você descansamos, Ele não descansa. Se precisamos da ajuda dEle, Ele vai ao nosso encontro para nos dar o que nós precisamos. Nessa noite, acalma o teu coração. Não se canse diante das suas lutas. Descanse na certeza de que você serve a um Deus que não se cansa. Você se cansa, mas Ele não. Ele está pronto para te abençoar. Jesus não se cansou de ajudar, de curar, de restaurar vidas enquanto Ele esteve aqui na terra, e Ele continua fazendo o mesmo em favor da sua igreja nos dias de hoje. Então fica firme na sua posição. Quarto ponto: quando eu ando com Jesus, eu aprendo que aquele que prefere clamar ao invés de se conformar com o problema, vai ver o agir de Deus na sua casa.
Aqui, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para algo interessante. A palavra de Deus diz que Jesus entrou com Pedro na casa. Ele já estava na casa de Pedro, a sogra dele estava lá enferma, mas Jesus só agiu quando clamaram a ele e pediram que ele agisse. Às vezes a diferença de um crente para outro crente em relação ao enfrentamento dos problemas é que um crente está clamando e o outro está conformado com o problema. Vou repetir: às vezes existem dois crentes na igreja enfrentando problemas difíceis, e a diferença de um para o outro é que um está clamando e o outro se conformou com o problema. Quando Jesus ouviu o clamor, ele agiu. Você quer que Deus haja no seu problema? Você quer que Deus haja na sua casa? Você quer que Deus opere na sua vida? Então clame a Ele. O Senhor diz: clama a mim, e o que? Responder-te? Ei, e lhe mostrarei coisas firmes e ocultas que não sabes. Quantos crentes às vezes estão dentro da igreja, irmãos, com vários problemas para serem solucionados e resolvidos, mas estão ali conformados, o problema continua lá, o problema continua ali, presente na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não tem coragem de clamar, não tem coragem de abrir a boca, se conformou com o problema, se conformou com a situação, deixa como está. Irmãos, muitas vezes a diferença entre um crente que vê o problema ser resolvido, de um crente que continua olhando para o problema todo dia, é a oração, é a disposição de orar, é a disposição de clamar. O Senhor diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. E o Senhor Jesus ainda usa o exemplo do juiz iníquo e da viúva. Ele diz que a viúva ia lá incomodar o juiz todos os dias por causa daquela causa, e aquele juiz era iníquo, era um homem que tinha um coração perverso, mas por causa da importunação da mulher, ele disse assim: vou ter que atender para que ela pare de me importunar. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Ele não é como aquele juiz que tem um coração perverso. Ele apenas quer nos dizer que perseverar em oração vale a pena. Insistir com Deus em oração vale a pena. Eu me lembro da irmã Cleide, missionária Cleide, pastora Cleide, e ela teve um problema dentro de casa com a sua filha. A filha dela acabou se desviando e acabou se entregando ao lesbianismo, e ela disse: eu não aceito, porque a minha filha nasceu para ser uma mulher de Deus, ela vai casar, ela vai ter filhos, eu não aceito essa situação na minha casa. O que ela fez? Jejum e oração, emagreceu de tanto jejuar e de tanto orar. Mas passado o tempo, manifestou um demônio na vida da filha dela. O demônio foi expulso e a filha dela saiu dessa situação, casou e hoje é mãe. Quantos crentes teriam a mesma atitude que ela teve? Quantos crentes teriam a mesma atitude de crer que se orar, se jejuar, resolve o problema? Se orar, se jejuar, essa situação que hoje é uma situação que está aí, né, incomodando o coração de muita gente, a questão da homossexualidade. Se orar, se jejuar, essa situação é resolvida. Quantos crentes têm essa mesma visão? Quantos crentes têm esse mesmo, vamos dizer assim, essa mesma pegada espiritual de lutar com Deus, de não aceitar a situação e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar isso, em nome de Jesus. Mas tem gente que se acomoda. Tem gente que se acomoda. Eu lembro também daquele rapaz, o Biancão, não, como é que é o nome dele? Johnny Biancão. Quanto oraram por aquele rapaz? Sim ou não, irmãos? Os irmãos lembram da situação do rapaz? E oraram, e Deus o restaurou.
Tudo bem que depois que ele sarou, ele ficou assim, parece que bastante sequelas, mas ele foi levantado, Deus o curou da Covid, uma situação assim que praticamente ele estava, humanamente falando, ele estava morto, né? Já havia parado o rim, pulmão, mas o povo não saiu da oração, não saiu da oração, não saiu da oração. O que Deus fez? Deus fez um milagre. Deus fez um milagre, porque o meu Deus é Deus de milagre. O Cristo que eu conheço, Ele faz milagres, ainda hoje. Por isso eu quero dizer para você, nessa noite, clame para ver Deus agir na sua vida. Houve clamor dentro daquela casa, Jesus agiu dentro daquela casa. Jesus quer agir dentro da sua casa também. Agora você tem que clamar. Em último lugar, irmãos, quando eu ando com Jesus, eu aprendo que quem é servido por Jesus servirá a Deus e as pessoas assim como Jesus serviu. Aquela mulher, depois de curada, diz a palavra de Deus que ela serviu a todos. A cura que ela recebeu, a restauração que ela recebeu, foi para que ela servisse a Deus. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que Deus tem feito com o dinheiro que Ele tem colocado na sua mão? O que você tem feito com as restaurações, com as bênçãos que Deus tem entregado a você? Tudo que Deus nos dá, irmãos, deve ser para servir aquele que nos abençoou. Aquela mulher, ela se realizou quando ela serviu ao Cristo que a curou. Eu e você que estamos aqui, com certeza temos sido abençoados por Jesus de diversas formas, mas o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado, com a saúde que Ele tem nos dado, com os bens que Ele tem nos dado, com a vida que Ele tem nos dado, com o emprego que Ele tem nos dado? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? Tudo que você tem, tudo que você é, você deve a Deus. Tudo que você tem, tudo que você é fruto da bondade e do amor de Deus pela sua vida, mas Ele te dá para que você possa servir. Nós estamos aqui para servir aquele que um dia nos serviu. Jesus serviu a cada um de nós, quando Ele foi para a cruz e derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Naquele dia Ele olhou para mim e para você, e Ele disse: vou servir a todos os crentes da Igreja Batista em Itatiaia, morrendo por cada um deles, derramando meu sangue por cada um deles. Ele nos serviu, e agora nós precisamos servi-lo também. Então nessa noite eu quero perguntar a você: você está disposto a servir a Jesus? Quem quer servir a Jesus? Amém. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando. Em seguida vamos passar para a ceia. E eu falei que eu não ia ser demorado,